Se você conhece o perfil do Heterotop, provavelmente você conhece essa historinha aqui, né? Então qual é o perfil do Heterotop? Músculos em destaque, camisas pula-brejo milimetricamente justas e um vocabulário onde tudo, absolutamente tudo, é top. Assim como esse podcast, que é top. Então eles vivem entre o shake de proteína e o camarote, com a vida sob um controle que parece inabalável. Pegam muitas mulheres, têm muitos amigos e o ego tá sempre em dia. Até que do nada vem o plot twist, uma mulher aparece e mexe com eles de um jeito que treino nenhum jamais preparou. E aí bate o desespero, eles correm para os gurus red pill da internet, tentando entender por que aquela angústia não passa com um simples mindset de macho alfa. É aí que o destino prega uma peça nesses heterotops, porque no meio do caos eles encontram quem? Eu! Um cara sensível com um discurso bem mais pé no chão. Aí eles assistem aos meus vídeos no Instagram e no TikTok, caem no podcast e tomam uma decisão, né? O Heterotop vai fazer terapia ou vai fazer consultoria comigo, Edu. E pode parecer um cenário bem improvável, de fato é, mas eu dou um spoiler. Eles são alguns dos meus clientes favoritos. Hoje a gente vai entender, então, o que acontece quando um Heterotop vai para consultoria, vai para terapia. Tá bom? E esse é o tema de hoje aqui do episódio 142 e sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Para você que não me conhece, eu sou o Edu Baggio, eu sou estudante de psicologia, estudante de psicanálise e consultor de relacionamentos. Se você precisa de consultoria ou quer resolver o seu coraçãozinho angustiado, me manda mensagem no WhatsApp, o link tá na descrição desse episódio que a gente pode conversar melhor, tá? É só me chamar. Então vamos lá, né? Acho que melhor do que falar do heterotop, que é a camisa polo, essa camisa social bem justa, né? A calça jeans com elastano, aquela que parece ter sido pintada no corpo literalmente. E os acessórios, né? Relógio de caixa grande, aquela corrente de prata ou ouro por fora da camisa, tudo isso. É melhor mostrar as imagens desses carinhas, né? Até separei aqui pra vocês. Eu achei algumas coisas bem legais, né? Acho que é esse tipo de cara que eu acho muito doido, né? Eu não sei quem são essas pessoas aqui, acho que é do BBB, mas são esses rapazes aqui, ó, pra quem tá só ouvindo no Spotify, agora eu tô mostrando a imagem de alguns heterotops, tá? Que eu procurei aqui no Google simplesmente, eu esqueço que vocês não estão assistindo. E são caras que, né, se mostram como pessoas inabaláveis. Até teve uma série muito legal dessa garota que eu esqueci o nome, mas eu amo os vídeos dela. Ela é uma comediante fantástica. Ela tira muito sarro do heterotop porque o Johnny Bravo ele mostra muita força, mas ele no fundo é um cara que oculta uma personalidade um pouco mais sensível e suscetível, né? Então vamos falar um pouquinho dos heterotop hoje e voltando aqui, qual que é a parada, né? Quem é esse heterotop no fundo, do ponto de vista da psicologia aqui? Então, ele é uma performance de masculinidade moldada pelo consumo e pela validação nas redes sociais, né? Então você sempre vê o Instagram e quando esses clientes chegam até mim, é sempre muito legal. Eu vou falar, eu tenho uma puta admiração por eles, assim, porque a transformação é bizarra. É o, sei lá, cara, é o metaleiro virando sambista. É uma conversão muito forte, muito forte. Então são homens que eles exalam muita segurança, muita força, um psicológico inabalável, um total controle dos próprios sentimentos, né? A vida social deles é sempre rica e agitada e tem uma impressão de que tá tudo sob controle, ou seja, a vida é top, tudo tá top. Né? Mas a gente sabe que no fundo não é bem assim. Mas o mais importante aqui que traz para nossa consultoria de relacionamentos é que eles pegam uma mulherada. Assim. Eles sempre falam para mim assim, Edu, eu saio com muita mulher, eu pego 2, 3 pro final de semana. Quando eu vou em balada, são 8, 10, 12 garotas que eu beijo. Às vezes eu saio com 2 ao mesmo tempo. Eu falo, nossa, uau. Só que tem um porém, eles se assustam diante do amor, tá? E é aqui que nosso episódio começa. Por quê? Tem um momento em que o heterotop ele tá sempre saindo com algumas menininhas, tem muitos contatinhos ali da academia, da balada, né, da corrida no parque de manhã. Então, assim, são sempre caras do crossfit, né, da galera da proteína, do whey ali, da creatina. Então, assim, são caras sempre muito, com muitos amigos, uma mulherada sempre muito hipnotizada por eles. E aí, rola um porém, que eles conhecem uma em específico que mexe e muda todo o cenário. Né? E aí que eles vão me procurar. Então no começo, quando eles vêm até mim e mandam mensagem, eu sempre levo um susto assim, tipo, nossa, por que esse cara tá me procurando, né?
Então, geralmente, eles estão muito revoltados por precisarem de terapia, por precisarem de consultoria. Aí eu fico, ok. E aí, todos eles começam a sessão comigo do mesmo jeito. Né? Eles falam assim, Edu, eu não acredito que eu tô aqui por causa de uma ficante. É sempre esse o discurso. Só pra vocês terem uma ideia, eu atendo em média 10 a 15 heterotops por mês. Eu nem sei como é que eles me encontram. Às vezes a gente conversa assim, eles contam um pouco da jornada, mas basicamente eu pergunto pra eles assim, cara, por que você me escolheu, né? Como é que você chegou até mim? E eles falam que primeiro eles procuram, lógico, os red pill, né, galera? De tipo, você não pode mostrar tristeza, você tem que ser forte, porque todas as mulheres são manipuladoras, são narcisistas, e tem um monte de caras atrás delas, então cuidado que elas são perigosas. E eles falam assim, eu coloco lá como superar um término. E aí eles caem no meu podcast, né? E eu pergunto, cara, tá, mas olha o meu tamanho. Olha o seu tamanho. A gente tem um estilo de vida muito diferentes. Por que você me escolheu para ser aqui o seu consultor? E a resposta deles é sempre a mesma, né? Só assim, Edu, seu podcast, ele é bem mais solto. Ele parece uma conversa de bar mesmo, parece que eu estou falando com um amigo. Não tem tanta formalidade, né? E você fala de um jeito simples que eu entendo. Ou seja, eu me sinto acolhido e eu percebo que eu não vou ser julgado. Então você não tem aquela linguagem difícil dos psicanalistas, dos psicólogos e tal, né, mais sérios. Você é um cara mais solto e eu percebi uma proximidade, percebi que com você eu posso falar o que eu tô sentindo. Porque muito das dores que você descreve, da ansiedade, do stalkear no Instagram, né, da dificuldade de superar, da ruminação, da insegurança, dos ciúmes, da possessividade, tudo isso eu tô percebendo aqui em mim. E eles falam, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém que tô fazendo consultoria com você. Eu falei, cara, ninguém jamais vai saber, a não ser que você conte, tá? A consultoria é sempre algo discreto e pessoal, né? Só eu e você aqui, tudo que você me falar morre aqui, tá? Então, o que acontece? E geralmente quando eles me procuram é por alguma garota que é mais nova do que eles, são as famosas novinhas. Eles sempre fazem questão de me mostrar uma foto, isso é uma coisa que me chama muita atenção na maioria dos heterotops, porque geralmente as pessoas que me procuram, né, a maioria dos clientes, não falam o nome do ex ou da ex. Geralmente vira o Voldemort, assim, aquele que não deve ser nomeado. Eu fico, mas por que você não fala o nome dela? Ah, não sei e tal. Então é o falecido ou a falecida. Né? Mas eles falam, o nome dela é, sei lá, Maria, sempre a Maria aqui. E, cara, e eles sempre fazem questão de mostrar a foto, porque elas são meninas realmente muito bonitas. Então eles precisam mostrar pra mim, nossa, olha só quem que eu peguei, que é o fator troféu que eu vou falar daqui a pouco. E geralmente eles contratam apenas uma sessão comigo, tá? Pra quem não conhece minha consultoria, você pode contratar uma sessão, que é a sessão de entrada que eu chamo, e tem vários pacotes, né? Tem pacote com 2, 4, 8, 10, 12 sessões, porque é uma jornada realmente que a gente faz. E até consigo trabalhar em uma sessão, mas geralmente a gente precisa de mais. A primeira é só o diagnóstico, né? Ali só a organização dos pensamentos, o diagnóstico da situação, tá? Não o diagnóstico de você como pessoa. É uma fotografia da situação. Então, eu geralmente ofereço a eles um pacote com 4 ou 8 sessões pra gente poder acompanhar semanalmente, porque o cara tá sofrendo, o cara tá stalkeando pra caralho no Instagram, tá sendo stalkeado, tá tendo indireta, tá tendo briga por WhatsApp, tudo aquilo que vocês já conhecem, né? Eles contratam uma só sessão porque eles acham que, você precisa, eu só queria trocar uma ideia top aqui com você pra gente poder, pra poder me localizar, já resolver isso. Porque eles acreditam, pelo que eles aprendem no Red Pill e na filosofia heterotop, que você não pode sofrer por muito tempo. Então, Edu, eu te contrato, você me ajuda aqui por 1 hora no máximo e depois eu já sigo aqui minha vida resolvida. Eu falo, tomara que seja assim mesmo, porque se for, ou eu sou muito milagroso, ou você realmente é muito bem resolvido, só tá tendo uma febre alta aí na sua cabeça, mas geralmente leva mais tempo que isso. E geralmente eles ficam comigo por meses, pelo menos 3, porque daí a gente vai cavucando, porque assim, eles procuram o que eles querem, que é um alívio rápido, que isso não existe na psicologia, tá, gente? Essa ideia de que você supera com uma sessão de terapia, seja comigo ou qualquer outra pessoa, é muito raro. Geralmente acontece, às vezes, né? Tipo, tem pessoas que realmente só quer tirar uma dúvida. Meu namorado é muito lento no WhatsApp, ou a minha esposa tá muito tempo no celular. Quando são problemas pequenos, sim, eu consigo resolver uma sessão. Agora, quando é uma relação toda, ou um processo de término que tá doendo muito, não tem como em uma sessão eu resolver isso. Então, eles procuram o que eles querem, que é o alívio rápido, mas encontram o que precisam, que é a quebra do padrão. Tá, justamente nesse ponto que a gente começa a trabalhar com eles.
E aí eles ficam revoltados por precisarem de terapia para superar uma ficante. É muito engraçado isso, né? Porque eles juram que não querem relacionamentos. Eles sempre falam, eu não quero me envolver com ninguém, eu sou um cara independente, eu sou top, né? Namoro é coisa antiga, né? A moda agora é namorar pelado, né? Que eles falam. E eles querem ficar solteiros, porque eles falam, nossa, Edu, eu tenho sexo a hora que eu quiser, né? Tenho muitas mulheres, imagina que eu vou abrir mão de ficar com várias ao mesmo tempo. Então, só que qual que é o problema aqui? Eles juram que não querem relacionamentos, mesmo que estejam com uma garota há 6, 8, 12 meses sem assumir nada. Então aqui eu acho que é uma coisa muito doida, porque isso acontece não só com os heterotops. Alguns clientes meus também, que não são heterotops, também tem esse problema, que é o seguinte: Edu, se eu não botar o rótulo de namoro, tá tudo bem, daí não é relacionamento. Fala, cara, o rótulo namoro é só uma etiqueta. O que importa é o seguinte: você pode até não chamar de namoro, chame do que você quiser, ficante premium, ficante top, mas o que é importante pra mim aqui? Vocês têm um relacionamento, não importa o nome, pode não ter nome nenhum, é um relacionamento, é uma instituição, vocês estão juntos. Porque que acontece? Você fala, mas a gente não tá namorando, eu nunca pedi ela em namoro. Tudo bem, mas vocês estão há 6 meses juntos, vocês passam todo final de semana juntos, vocês já viajaram juntos, você já conhece a mãe dela, ela conhece os seus pais, vocês estão fazendo o quê? Não tendo nome de namoro eu tô protegido, que é uma forma de ser evitativo, né? De realmente se afastar dessa parada toda, tá? Então isso não faz muito sentido. Pra mim, eu falo, cara, não faz sentido realmente você não rotular como namoro, mesmo que você já esteja num relacionamento sério e geralmente exclusivo, porque o cara gruda na menina, né? E a garota gruda nele também. Então eles juram saber toda a teoria sobre o que é o amor, o que é o apego, a paixão, o desejo, juram que tem autocontrole, mas eles são altamente ciumentos e possessivos. E os ciúmes e a possessividade são problemas que vêm principalmente pela ansiedade, né? O ansioso, né? A gente fala aqui muito no podcast sobre o vínculo ansioso, ele gera esse cenário de possessividade e ciúmes porque o ansioso tem muito medo de perder. A ansiedade nasce de uma falta. Qual que é a falta aqui? É falta de segurança, falta de saber, porque, poxa, eles estão num cenário de academia, de muita gente, muitos pretendentes, mulherada, um monte de cara também, outros heterotops, são tão bonitos e gostosos e fortes e inabaláveis como eles. Então é um ambiente muito tóxico, em que existe muita competição e a competição gera ansiedade. E esses são problemas universais. E justamente para a gente poder trabalhar melhor sobre isso, que eu montei um treinamento chamado Relacionamento Seguro na Era do Like. Agora em abril a gente abriu a turma 2, tá? Vocês podem conferir, é só mandar para mim o WhatsApp que a gente fala sobre isso. Mas por que eu montei esse curso aqui? Eu vou deixar o link na descrição desse episódio aqui para vocês conhecerem, tá? Então, falando aqui dos módulos, eu montei esse treinamento em 5 módulos, tá? Então, primeiro, eu apresento um pouquinho para vocês o que é o vínculo seguro. Por que eu falo disso? Porque muita gente acha que vínculo seguro é não sofrer por amor. Eu vou me relacionar, não vai ter mágoa, não vai ter preocupação, não vai ter stalkear, não vai ter insegurança com stories e com indireta, eu não vou sentir ciúmes, eu vou ser sempre validada. Não. O relacionamento seguro é quando você encontra essas dificuldades clássicas que vêm da ansiedade, que vêm da possessividade, que é o que o heterotop fala, mas essa possessividade começa a te tirar do eixo. Então, o vínculo seguro é perceber que você está passando por um problema, né, de relacionamento, em que você tem ali um relacionamento, mas não quer assumir, você tem ali uma preocupação, uma ansiedade e não quer assumir, mas você vai saber lidar com isso. Então, primeiro eu preciso explicar que o vínculo seguro, ele não é imune, você não fica totalmente imune a sofrer, né? Você, se encontrar um cenário de sofrimento, você vai saber regular. E aí no módulo 2 eu empurro justamente para isso, que é tudo que abala o seu vínculo afetivo. Isso aqui é importante porque você vai ser testado constantemente. Pensa na missão da Artemis 2 que foi para a Lua ontem, né, na segunda-feira. Cara, eles tiveram vários problemas, o banheiro falhou, comunicação que dá ruim, chega ali, câmera não funciona, né? A comida às vezes não esquenta direito, enfim, uma viagem espacial tem vários problemas, ainda assim eles vão e voltam, ou seja, aconteceu, mas tem vários protocolos de segurança para poder se regular. E eu ensino muito desses protocolos aqui, sobre demora nas mensagens, stories, sumiço, esse tipo de coisa.
Depois eu te ensino a regular o vínculo afetivo para que diante desses abalos você consiga se regular. Né? Depois no 4, que é a manutenção do vínculo seguro, é quando você consegue trabalhar dentro do casal, porque primeiro você tem que regular a si próprio, mas nem sempre o seu parceiro está vindo no mesmo ritmo, né? Seu parceiro ou parceira. Então, para você que é heterotop, esse curso aqui é fundamental. E aí, no módulo 5, eu te ensino a como buscar o vínculo, como encontrar um relacionamento seguro nesse nosso planetinha doido, em que as pessoas são ciumentas, em que as pessoas são inseguras, em que as pessoas gostam de joguinhos. Então, você tem que saber aonde procurar. Eu te garanto que não vai ser dentro da balada que você vai encontrar um relacionamento seguro. Pode acontecer, eu até falo disso no curso, pode até acontecer, mas é bem improvável. Se você quer mais informações sobre o curso, é só clicar na descrição desse episódio aqui que tá todo lá o link bonitinho, tá bom? E esqueci de falar, e tem um cupom de desconto. Hoje é o cupom HETEROTOP, então usem o cupom HETEROTOP para ter 10% de desconto dentro do curso. E continuando aqui, galerinha, então, o que a gente está falando é justamente que eles já estão dentro de uma relação, mas eles não conseguem assumir essa relação. Por quê? É uma fuga, né? Que muita gente usa justamente para não ter que se aprofundar nessa relação e assumir que a relação é de verdade, porque daí fica menos séria. Tendo menos sério, né, a gente acaba entrando menos em contato com o que realmente é do nosso íntimo, do nosso psicológico. Então, assim, quais são os problemas que os heterotops encontram no relacionamento que trazem ele até a minha consultoria, tá? Primeiro fator que eu acho muito triste, isso acontece com quase todo mundo, tá? Não só com os heterotops, que é o fator troféu. Edu, eu, Maria, ou eu, João, estou namorando uma menina que é muito bonita, muito gostosa, ou um cara que é muito bonito, muito gostoso, todo mundo na academia gosta dele e tal, não quero abrir mão dessa beleza, né? Nós somos muito sensíveis à beleza. Tá? Eu sempre falo que é o fator pavão. Lembra que o pavão abre, né, a cauda dele, forma aquele leque maravilhoso para conquistar a fêmea? E assim, é irresistível. Você não consegue não olhar para um pavão com a cauda aberta. Vamos falar outra palavra, vai ficar feio. Dentro da biologia tudo bem, mas aqui vai ficar feio. Então ele abre a cauda, fica aquela coisa, todas as penas e tal, e chama muita atenção. Então nós vivemos uma ditadura da beleza. Então as pessoas muito bonitas chamam bastante atenção, porque é natural. Para o heterotop, isso é fundamental, não é só interessante. Então eles falam assim, Edu, eu não posso abrir mão dessa menina. Ela é a mais bonita, mais gostosa, mais desejada da balada. Eu não quero abrir mão, não consigo imaginar ela transando com outro cara. Eu fico, vixe, temos um problema aqui. Né? Então tem o fator troféu, né? Está carregando, está feliz com isso. Tem o fator sexo incrível também. Cara, eu sempre falo isso aqui no podcast. Todo relacionamento tóxico geralmente tem o sexo incrível, porque o sexo libera muita dopamina e vicia. A pessoa acha, se o sexo é bom, então quer dizer que a gente tem uma química incrível e tá tudo resolvido. Não! É que nem, por exemplo, eu posso ser excelente em fazer feijoada. Quer dizer que a minha macarronada é perfeita? Não. Quer dizer que eu sou um grande dono de casa? Não. Quer dizer que eu sei limpar a casa inteira? Não, eu sei fazer uma feijoada. Então, os relacionamentos, gente, são complexos. Vocês superestimam demais o sexo. Só porque o sexo é bom, vocês acham que a relação tá garantida e não é bem assim. Pausa pra aguinha. E agora vem uma parada que eu aprendi com os heterotops, tá? Com um dos meus clientes que fala assim. Então, o que acontece? Aonde que eles se perdem bastante? Isso aqui é um fator psicológico bem interessante da gente pensar. É um termo pesado, eu sei que é foda, mas eu vou falar porque isso está dentro da linguagem da consultoria e do processo de amadurecimento emocional, que é a teoria da buceta rosa. Vocês devem conhecer esse termo. Acho que foi nas Olimpíadas que esse termo se popularizou. Fizeram um vídeo lá com uma garota expondo uma estrangeira, que foi bem feio. Que é a teoria da buceta rosa. O que acontece? Já escutei isso de vários heterotops. Tipo, nossa, mas o corpo dela, o peito dela é perfeito, a buceta dela é perfeita, aquela bunda, meu Deus, não posso abrir mão disso. E o curioso, pra vocês não saírem julgando os heterotops com todas as forças, é que homens e mulheres têm esse fator, tá? Algumas pessoas realmente são muito viciadas, não só na parte do sexo, como também nas partes dos corpos dos parceiros, né? Então, já escutei de mulheres, nossa, mas o pau dele é incrível, com ele eu tenho 5 orgasmos seguidos, né? Ele me come em qualquer ambiente, é sempre espontâneo, a gente transa no carro, é incrível, tá? Nossa, não consigo abrir mão disso. Perfeito, eu sei que é gostoso, eu sei que é bonito.
E a gente às vezes realmente... E assim, a teoria da buceta rosa eu abro pra eles porque eles focam demais na parte sexual, no corpo, sem considerar a mulher inteira. Né? Que ela tem personalidade, ela tem voz, ela tem desejos, ela tem sonhos, ela tem trabalho, ela tem uma família. Então o cara foca demais na parte corporal da menina. Eu acho isso uma objetificação da mulher. Né? Só que qual que é o problema? Às vezes a gente realmente trava. E às vezes não é só na buceta ou no pau do cara. A gente fala, ficou estranho essa frase, né? Na buceta da mulher ou no pau do cara. Mas às vezes é na voz, no cabelo, no cheiro da pessoa. A gente realmente acaba grudando. Então o problema é que aqui existe uma distorção e que existe uma objetificação. O cara só quer ficar com a mulher por causa do corpo dela. A relação é uma bosta, mas tem um fator troféu. Ele quer carregar aquilo com ele. Então rola essa possessividade. E daí vem também essa questão do não consigo aceitar que ela vai transar com outros caras. Eu falo, bro, vocês terminaram. Geralmente eles vêm depois do término. Vocês terminaram. É natural que ela saia com outros caras. A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, eles se comparam brutalmente com outros heterotops também, que a comparação é uma destruidora da autoestima. Então, o cara lá tem um bíceps um pouquinho maior, tá com um relógio mais foda, não sei o que, bibibi, bababó. E aí entra, né... esse fator troféu, ele entra no placar que eu chamo de placar machista. Isso aqui eu acho muito foda. E quando eles entram na consultoria, eu sempre questiono isso. Que vamos supor, né? O João me procurou. E ele fala assim, Edu, acabei de terminar, a menina terminou comigo, ou eu terminei com ela, enfim, e eu tô sofrendo por ela. E qual que é o problema? A gente ficou, sei lá, 2, 3 meses sem se falar e depois a gente voltou. E geralmente os relacionamentos dos heterotops são relacionamentos ioiô. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Porque eles terminam, mas ficam se stalkeando. Aí um fica com ciúmes do outro e volta. Porque assim, tem a possessividade. Eu não te amo, mas eu não te largo. Eu quero ficar com você, mas a gente é tóxico, a gente briga, daí eu me afasto, mas eu fico com saudade do seu corpo, daí eu volto e essa é a dinâmica. Então você fala pra mim assim, Edu, o que eu não aceito é que enquanto a gente estava no término, eu saí com 10 mulheres e tal, porque, né, eu sou heterotop, tenho que pegar a mulherada. Mas essa filha da puta ficou com 8 caras. Eu falo, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês terminaram. Aí nesse mês vocês ficaram sem se falar, você saiu com 10 mulheres, certo? Eles falam, sim. A garota te contou que ficou com 8 caras, certo? Sim. Então você ficou com 10 garotas pra superar e ela ficou com 8 caras pra superar. Você saiu com muito mais mulher do que ela saiu com homens. E você tá chamando ela de biscate. Me explica isso daí. Por que você pode sair com 10 e ela não pode sair com 8? E geralmente eles falam, ela não deveria ter sido com ninguém. Fala, então você pode, ela não. Ô machistão. Então assim, isso rola bastante, tá? E eu acho muito complicado esse placar machista porque mostra realmente a possessividade e como eles veem essas mulheres, né? E aí o que acontece também, né? O que leva o heterotop a adoecer? Eles são poderosos no Instagram, stalkeiam sem dó. Lógico, a maioria faz isso. Mas eles também fazem... E eles sentem orgulho de fazer isso, que é o mais doido. E eles criam diversas teorias sobre a vida das meninas, né? Eles entram em ruminação, entram na ansiedade. Deve estar sendo com um monte de caras e tal. Aqui eles se assemelham muito com a maioria dos meus clientes que stalkeiam bastante. Né? E aí eles precisam realmente serem validados saindo com várias garotas para provar que, olha, eles não estão sofrendo pelo término, então eles sofrem comigo, mas em público, imagina, não estou sofrendo por causa dessa vagabunda, né? Eles falam para os amigos. E o que é interessante, quando eu pergunto para eles qual que é a história, né? Como que esse relacionamento começou, não raro saem algumas lágrimas, eles começam a chorar, falam, caralho, o heterotop tem sentimento. E é aqui que eu começo a falar por que eu adoro atender esses caras, tá? Porque eles me ensinam, não que eu me sinta fodão de converter, de mostrar o quanto eles são pessoas ruins, não é nada disso, são pessoas como outras pessoas qualquer que merecem amor, carinho e atenção dentro de uma consultoria como qualquer outro cliente. Mas o interessante é realmente esse contraste, que eles chegam como tanques de guerra e saem como homens que percebem que são capazes de amar e de ter sentimentos. E aí começa a brotar até um sentimento de amizade dentro da consultoria, em que a gente realmente está ali, forma uma irmandade e tudo fica top. Fica muito legal, porque daí eles começam a se abrir e falam, nossa, então é por isso tal. Então é engraçado que quando rola essa conexão, é impressionante como eles saem daquele ambiente escuro e cinza da academia, da balada heterotop e começam a perceber que eles gostam de música, que eles também gostam de arte, que eles também gostam de se relacionar, que eles gostam de carinho e que eles são sensíveis.
Porque todos nós, seres humanos, somos sensíveis da mesma forma. Mulheres não são mais sensíveis que homens. Homens e mulheres são tão sensíveis, são igualmente sensíveis. O que muda é que na nossa cultura o homem não pode demonstrar fraqueza. É só você visitar uma loja de brinquedos. O que a gente compra para menino? Carrinho e arminha. E para mulher, para as garotas, boneca e cozinha de brinquedo. A gente começa desde pequenos a educar. As crianças são educadas desde pequenas a já começarem a se conectar com a parte da mulher mais sensível e do homem mais forte. Então isso é uma coisa cultural. E quando a gente começa a quebrar, eu consigo quebrar essa cultura do heterotop dentro da consultoria, eles começam a chorar. E quando o heterotop chora, eles têm duas reações. De um lado, às vezes eles desligam a câmera. Já aconteceu de saírem da sessão e voltarem só 15 minutos depois. Oi, desculpa aí, foi um momento de fraqueza, né? Ou eu percebo que eles ficam segurando assim um choro, tipo, não posso chorar. Alguns desligam a câmera e eles sempre falam assim, cara, foi só um momento de fraqueza. Eu falo assim, que você tenha mais momentos de fraqueza como esses, porque o amor revela o nosso forte, e quem é forte mostra sentimento. Enfrenta a própria sombra, enfrenta os próprios problemas, enfrenta as dificuldades da relação. E a lágrima é uma forma de você mostrar que a emoção está sendo vista. E uma emoção vista tende a enfraquecer. Então quando você chora, você relaxa, a ansiedade baixa. O choro é um excelente regulador de humor. Que bom que você está chorando aqui comigo, vamos chorar junto. Já aconteceu, e não é raro, às vezes eu choro com os clientes também, eu me emociono. E o sorriso que eles exibem quando eles percebem que eles realmente gostam da menina e tem amor ali, eles ficam doidos. Porque o que desregula o heterotop? O que faz ele ficar bugado? É que ele começou a amar. Só que ele nunca foi educado a sentir esse amor. Porque olha o ambiente no qual ele foi treinado. É um ambiente de academia, de red pill, de macho alfa e tal. Ele nunca foi ensinado. Então é como se eu pegasse um brasileiro, jogasse na China e falasse assim, cara, compra pão e anda na rua e compra algumas roupas. Só que o cara não sabe falar chinês. É uma linguagem que ele não conhece. Então, quando ele vem para a consultoria, é a primeira vez que ele tem contato com a sentimentalidade do ser humano. E para ele, tudo é novidade. É muito interessante. Eles ficam tipo, nossa! Então é por isso que eu tô sofrendo? Sim, bro. É porque você está amando. Você está apaixonado. Só que dentro da cultura heterotop, vocês dizem que não pode acontecer isso. Ou se acontecer, tem que ser de um jeito que a mulher seja submissa. E você seja sempre superior. O provedor, o macho que sabe consertar um motor de carro, que sabe levantar 200 quilos na academia. Só que isso são partes do que representa ser um adulto funcional. E dentro da heterotop não existe a ideia de um adulto funcional como tem que ser, inclusive sabendo lidar com sentimentos, né? E qual que é o background desses caras? São sempre... quando a gente começa a falar sobre a infância, né, daí passa a primeira sessão, né, eles dizem, ok, Edu, gostei de você, você me entendeu. Então vamos lá, fator troféu, buceta rosa, a possessividade, os ciúmes, vamos entender isso. Então eu te pergunto assim, cara, da onde que vem tudo isso? Aí a gente começa a perceber pais e mães abusivos, um ambiente familiar de pais machistas, pai e mãe machistas, em que você não pode sofrer, tem que ser duro, tem que enfrentar a vida, trabalhar duro, não pode descansar, não pode ter hobby, leitura é coisa de gente fraca, né? Tem que ser sempre mostrar rigor. Geralmente tem um pai abusivo, ou uma mãe abusiva, um pai ausente, uma mãe ausente, né? E aí sempre uma infância de muita invalidação. E não tem nenhuma surpresa aqui, porque machistas criam machistas com violência para serem machistas violentos. E por violência eu tô falando que é justamente essa visão de que a mulher tem que ser submissa, de que o homem não pode mostrar fraqueza. Isso é uma violência psicológica. Então quando a gente começa a analisar o background, eu mostro para eles que você não é um heterotop por escolha. É por cultura. Você foi criado dentro desse ambiente. E aqui comigo, a primeira vez você está conhecendo algo diferente. Então é natural que você fique um pouco assustado. Mas vamos junto. Porque o que está acontecendo aqui não é fragilidade. É que você está aprendendo que você tem sentimentos. E que a cultura macho alfa é uma besteira. Você se perde. Se você quer continuar nela, tudo bem. Alguns deles realmente não conseguem se afastar dela. Mas... você pode ser heterotop, você pode ir pra academia, você quer ser fortão, ter essas roupas, tá tudo bem. Não tô aqui pra julgar, até porque eu não sou design de moda. Mas a questão é, você não pode objetificar a mulher dessa forma.
Você não pode simplesmente ser possessivo e chegar pra mim e falar assim, cara, eu saio com 10 mulheres, ela sai com 5 caras e a vagabunda é ela. Porra, bicho, quem tá sendo traidor maior aqui é você. Então por que você pode e ela não pode? Só que aqui o desafio, gente, da parte da psicologia é que a gente não pode julgar. Porque quem sou eu pra julgar? E segundo ponto, eu preciso entender quais são os fenômenos culturais, sociais e psicológicos que levam a pessoa a ser dessa forma. Pô, se eu consigo entender um esquizofrênico, eu consigo entender um bipolar, eu consigo entender uma depressão, eu consigo entender a ansiedade, por que eu não vou tratar o heterotop como um fenômeno social de distorção da visão da mulher? Porque quando a gente consegue acolher e abrir os braços e falar, ok, deixa eu entender a sua visão e deixa eu te dar novas ideias de como você pode tratar uma mulher, tratar um relacionamento e tratar a si próprio, você pode ser uma pessoa melhor. Porque senão a gente vive na cultura do cancelamento. A gente cancela todo mundo, extermina e aí a vida não melhora, tá? É a crença que eu tenho. E aí a gente começa, que é a melhor parte desse episódio agora, que é a conversão, quando a gente consegue salvar o heterotop. Gente, eu confesso a vocês que gravar esse episódio não está sendo fácil porque me gerou uma ansiedade, porque dá realmente a impressão, fiquei pensando, estou defendendo machistas, né? Estou acolhendo machistas. Não. Eu acho que dentro da humanidade existem muitos perfis diferentes de pessoas, né? Tem pessoas mais intensas, menos intensas, mais sexualizadas, menos sexualizadas, atendo clientes também que são assexuais, que não gostam de sexo, me perguntam, Edu, por que eu não tenho vontade de transar com ninguém? São fenômenos psicológicos. E tudo isso que a gente vê, heterotop, ou homens sensíveis demais, mulheres sensíveis de menos, todos os perfis são só fenômenos psicológicos. Então eu não vejo com um olhar de cancelamento, eu vejo com um olhar de, cara, o que a psicologia ensina sobre isso? E, gente, eu sempre falo, psicologia de relacionamentos é uma ciência exata. Os fenômenos que os heterotops enfrentam de desgaste na relação são os mesmos que eu enfrento, que todo mundo enfrenta, que você enfrenta. A diferença é que a gente lida tipo assim, ok, estou sofrendo por amor. O heterotop não se permite sofrer. E você não tem como neutralizar um sentimento, seja ele bom ou ruim. Não vou ficar feliz com o nascimento do meu filho, não vou ficar feliz com alguma coisa que aconteceu. Você não tem como controlar. Se você não controla a felicidade, você também não controla a tristeza. Então são homens que não têm acesso a sentimentos tristes e a sentimentos de valorização do outro, porque eles são muito egoístas, são muito narcísicos, né? São narcisistas. Como é que a gente controla isso? A gente tem que acolher e ajustar. Porque se eu tô aqui no papel de um estudante de psicologia, de um consultor, e eu não acredito que eu possa acolher essas pessoas que estão legitimamente me procurando ajuda, eu sou um idiota, eu não existo. Então, como consultor, se o cara me procura dizendo, eu sou heterotop, tô com vergonha de estar aqui com você, não acredito que eu tô fazendo terapia por causa de uma bosta de uma ficante, mas cara, a angústia tá muito grande, eles até falam, eu procurei outros terapeutas, outros consultores, outros psicólogos e não me identifiquei. Mas o seu conteúdo me encantou. Vem cá, bro, senta aí, vamos conversar. Te acolho. E, spoiler, muitos deles se salvam. E é lindo de ver. Eles ficam às vezes melhor do que eu. Eu falo, pô, bicho, você tá amando muito bem. Então vamos falar agora da conversão, né? A primeira coisa que eu pergunto pra eles é, cara, por que você gosta tanto dessa menina? Porque a partir do momento em que a gente descobre por que exatamente a gente gosta de alguém, esse mistério perde força, né? Esse gostar ganha forma e ele enfraquece. Não é que ele enfraquece e você deixa de gostar, mas você identifica. Eu tô dizendo quando você está obcecado por uma pessoa no sentido negativo. Você não consegue superar uma ex. Quando você entende, por que eu gosto da viagem da Lua, da Artemis, da Artemis 2 que foi para a Lua ontem? Eu gosto disso porque representa exploração, né, espacial, representa avanço da humanidade na parte tecnológica e também na parte de relacionamentos, porque você ficar 10 dias dentro de uma cápsula com 4 pessoas, 9 metros cúbicos de espaço, ou seja, são 2 minivans, você tem que saber se relacionar muito bem. Então tem ali, até vou fazer alguns vídeos sobre o aspecto do psicológico de estar dentro de uma nave por 10 dias em que você não toma banho, a limpeza é super discreta, super simples, então isso tudo me chama atenção. Então quando eu entendo, o que eu percebo? Porque eu gosto de relacionamentos, porque eu gosto de exploração espacial, porque eu gosto da natureza. Eu entendo que a Lua afeta, ou seja, eu gosto de ciência, ou seja, eu sou um cara mais nerd. Ou seja, quando eu identifico por que eu gosto da viagem para a Lua, eu entendo mais sobre mim. Então a gente sempre fala dentro da psicanálise, Freud falava muito isso. Aquilo que você odeia fala muito sobre você, e aquilo que você ama também.
Então, quando você odeia alguma coisa ou ama muito alguma coisa, o que isso diz sobre você? E quando você descobre, você pode controlar esse gostar. Então, quando eu pergunto pra eles por que você gosta tanto dessa garota, aí as coisas começam a funcionar. E aí toca muito na minha cabeça uma música que eu sempre esqueço de quem que é. Mas que fala assim, um rosto lindo e um sorriso encantador e um jeitinho de falar que me pirou o cabeção. Acho que é do... esqueci o nome dessa banda. Essa música é muito boa, parabéns pra quem compôs. E sim, eles estão muito focados, porque assim, como o heterotop está num ambiente de academia, no que ele vai focar? Na parte física. Então, lógico, a mulher tem uma voz meiga, tem uma voz muito bonita. Saiu até um estudo esses dias, não vou entrar em detalhes, porque não concordo com todos os resultados, mas assim, mostrando quais são os sotaques que chamam mais atenção no Brasil. Eu não quero criar nenhum estereótipo aqui. Mas sim, a voz, o sorriso, isso tudo chama atenção. E o cara não percebe que ele não tá vendo só a mulher, ele tá vendo tudo aquilo, só que ele não tem consciência. Sabe aquela história que os religiosos falam, você pode não acreditar em Deus, mas ele ainda assim existe? Então Deus está sempre vendo tudo? Eu falo para a Heterotop que é a mesma coisa. Você pode não acreditar em psicologia, você pode não acreditar nos fenômenos psicológicos da atração do ser humano, do mamífero, mas eles estão lá. Então às vezes você acha que você gosta da menina por causa da buceta rosa, mas não é por causa disso. É porque ela te cativou, é porque com ela você conseguiu ser carinhoso, é porque com ela você atingiu partes suas que você não conhecia e aí está confuso. Porque você está amando pela primeira vez, só que você nunca amou, você nunca foi ensinado a amar. Então tá acontecendo. Então esse rosto lindo, esse sorriso encantador, esse jeitinho de falar, né? Os finais de semana que depois do sexo você quer ficar ali com ela abraçadinho, coisa que, não fica abraçadinho porque isso é coisa de homem sensível. A sensibilidade está dentro de você, ela só nunca foi acessada. Então, eles começam a perceber que eles sentem mais vontade de serem carinhosos quando eles começam a gostar dessa menina, vontade de ficar com elas logo depois da transa. Muitos deles falam isso, eu gosto de transar, de levantar e ir embora, mas com ela eu fico deitado, eu gosto de dormir com ela, isso é muito comum. Eles sentem saudade, saudade é coisa de homem sensível, eles passam a sentir saudade, eles se aproximam da família e dos amigos dessa garota pela primeira vez. Eles ficam, meu Deus, e aí a relação dá errado. Por quê? Porque nenhum dos dois sabe se relacionar, tanto ele quanto ela. Porque a menina também tá dentro de uma cultura heterotop, né? Então, assim, eles não sabem se relacionar. Eles querem o sexo, querem a validação, querem o sorriso encantador, mas quando entra a paixão, eles não têm capacidade, porque eles nunca foram treinados a fazer isso. E aí, né, entra também dentro da conversão a parte da quebra do machismo, né? Então me explica, eu sempre falo assim, cara, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Por que você pode sair com 10 garotas no mês e ser o machão, como é que se fala? O garanhão, e a garota que sai com 10 caras no mês é uma vagabunda? Me explica isso. Aí eles gaguejam. Não, Edu, mas é que, a menina, é muito cara, sei o quê, Eu falo, tá, mas você saiu com 10 meninas. Qual que é a diferença? Eles gaguejam, ou seja, é o placar. O homem tem que ser mais viril do que a mulher, né? Então é um problema cultural de machismo. E aí a possessividade, né? Como é que a gente trabalha essa questão da possessividade dentro da consultoria? Eu sempre falo assim, cara, aqui entra o feminismo, tá? Quando eles escutam essa palavra, tipo, sei o que, lá vem Edu com esse discurso. Feminismo, lembrando, machismo é o homem superior de uma forma errada, é o homem acima da mulher. Feminismo, homens e mulheres iguais. Não é a mulher acima do homem, é igualdade de gênero, tá? Então o que eu explico pra eles? Cara, eu pergunto assim, o seu sofrimento, ele é produzido a partir do momento que você realmente acha que a garota não deveria, nem poderia e nem vai sair com mais ninguém. Me explica isso. E eles gaguejam. Então o que eu falo? Cara, a mulher é livre. Se vocês terminaram, você pode sair com quem você quiser e ela também. Edu, mas eu não consigo ver, não consigo imaginar, eu fico stalkeando pra tentar controlar, ver quando ela vai sair com outro cara. Eu vi ontem que ela fez um stories, ela tá numa balada e deve estar saindo com um monte de cara, vai chupar alguém no banheiro. Eu falei, cara, vem cá. Uma coisa eu concordo com você. Quando a gente stalkeia, a gente sofre. E aqui eu não vou te julgar, porque eu também não gosto de ficar vendo Instagram de ex-namorado. Tem até um episódio aqui que é o Contato Zero, em que eu falo, o fato de eu conseguir não stalkear as minhas ex não é porque eu sou poderoso. É justamente um ponto de fraqueza. Quando eu olho, eu fico mal. Então eu não olho pra não ficar mal. É tipo, se eu tomar cachaça, eu fico bêbado. Então eu não tomo cachaça porque eu não quero ficar bêbado.
Eu não olho o Instagram, porque se eu olhar o Instagram eu vou ficar mal. Eu escolho a dor menor. Se eu olhar eu fico mal. Se eu não olhar eu só fico curioso. Eu sofro com a curiosidade, mas a curiosidade dói menos do que saber a verdade, pra mim. Porque é uma verdade que eu não, é uma realidade que eu não posso controlar. Depois que ela já saiu da minha vida, eu não tenho mais influência na vida dela. Eu não posso mais dizer que isso, você não deveria fazer isso. Não posso. Então ela já não faz parte da minha vida. Então se ela tá com outro cara, a gente terminou, é um direito dela. Então, bro, vamos não stalkear? E essa é a parte mais difícil pra eles, porque eles precisam stalkear constantemente, até que saia aquela cultura. Então vamos deixar a garota ser quem ela é, lembrar que no mundo as pessoas são livres e que o fator troféu é uma besteira. Porque também lembrando, eu sempre falo pra eles, cara, o relacionamento tinha um fator troféu, ok, ela era linda, gostosa, o sexo era bom, o corpo dela é perfeito, mas vocês brigavam toda hora. Porque vocês terminaram por um motivo. Né? Vocês estavam sempre em competição, tinha invalidação, tinha deboche. Né? Aí você terminou com ela porque você não aguentou, agora está arrependida, ela não quer mais voltar. Ou ela terminou com você porque falou que você é um macho escroto. E aí? Aqui a gente resolve isso. Então, aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o que é o amor. E eu percebo que eles não têm referência nenhuma. Aí, geralmente, o que eu faço? Eu passo filmes, eu passo livros. Livros é mais difícil porque eles já não têm uma cultura muito de leitura. Então eu passo... Cara, já recomendei Diário de uma Paixão, Titanic. Aquilo ali que é amor, cara. É quando... Por que a Rose no Titanic se apaixonou pelo Jack? Porque o Jack não era um snob. O Jack era um rapaz... Não é porque ele era pobre, mas é porque ele era um cara autêntico. Genuíno. É um cara que não se importava de dançar. É um cara que era ele mesmo quando estava ali na aristocracia. Né, ali com a família da Rose, que era riquíssima. Então o Jack foi tão amado pela Rose porque ele representava a liberdade. O Jack respeitava a Rose como mulher. Né? O Jack ele tinha o espírito aventureiro que a Rose também tinha, sendo que o noivo da Rose não tinha. Então assim, o Jack representa genuinidade. É genuíno. Ele era uma pessoa genuína. Então, esse é o amor. É isso que você tem que buscar. E talvez com essa garota você tenha tido um ensaio, uma leve amostra do que é o amor. E você não soube identificar porque você nunca lidou com isso. Então, você quer amar, mas você tem medo de parecer frágil. Porque a fragilidade do amor é uma força, na verdade. Então eu começo a apresentar essas questões para eles. E aí eles começam lentamente a falar, assistir aquele filme. Eu também apresento para eles aquela série This Is Us, que é uma série maravilhosa. Nossa, vocês têm que assistir essa série, vou mostrar aqui para vocês. Tem, se não me engano, na Amazon, essa série aqui, ó. This Is Us. Tá? Tem na Amazon, essa série é maravilhosa. Para você que não tá vendo, This Is Us. Não tem título em português, tá? Procura lá. This Is Us. Como é que eu vou fazer isso, mano, por áudio? Sei lá, de repente eu deixo na descrição do episódio pra vocês procurarem. Mas eu recomendo This Is Us porque fala sobre família, fala sobre vários... E é uma série, né? Fácil de ver. E começo a realmente conversar. E aí, quando a gente começa realmente a entender por que ele gosta da garota, eu percebo, olha, vem cá, você gosta de carinho, então você é uma pessoa que gosta de toque físico além do sexo. Você é uma pessoa que gosta de conversar porque a voz dela te agrada. E você me conta aqui que em todos os seus relacionamentos as conversas eram rasas, mas com ela você sentiu vontade de falar da sua infância, de falar dos seus sonhos, de falar do que você gosta e não gosta, dos seus planos, dos seus erros no passado. Ou seja, você começou a ser vulnerável. E a vulnerabilidade é onde existe a conexão. Então você percebe que além de mostrar força, você também precisa mostrar a sua fraqueza. E é a partir da fraqueza, do que você é incapaz de fazer, que você encontra a conexão também. Então é importante você mostrar também o seu lado mais torto, o seu lado mais incapaz, o seu lado mais eu não sei fazer, eu não dou conta. Porque daí o amor vai entrar com esse apoio. Eles ficam, nossa, é verdade. E é muito legal, porque daí eles começam... Porque assim, o contraste é tão grande que pensa comigo o seguinte. Imagina que você está dentro de um quarto escuro. Tá? Totalmente escuro. Você fica ali dentro 15 minutos. Né? Sua pupila vai dilatar e você vai se adaptar ao escuro. Aí eu te tiro desse quarto e te jogo no sol do meio-dia. Vai doer os seus olhos. É diferente de eu, por exemplo, que estou aqui na janela e tem sol, tem luz entrando na minha janela. Se eu vou pra rua e eu vejo o sol, não vai me incomodar tanto, porque eu já estou preparado, minha pupila está fechadinha. Pro heterotop é sair de um quarto escuro. Ele se assusta. Mas aí, como ele percebe muita novidade, ele muda muito rápido. Aí você percebe que ele começa a ficar mais manso,
Ou seja, a fala dele fica um pouco mais carinhosa, um pouco mais sensível. Aí ele começa a conhecer outras garotas, ele tá assim, hoje conheci uma menina bem diferente, não era da minha academia, mas era do meu trabalho. E ela falou que ela gosta, sei lá, ela gosta de fazer rolês em cafés. Nossa, nunca fui num café, como é que eu faço pra ir num café? Eu falo assim, cara, vai no café, pede um expresso, pede uma aguinha com gás pra neutralizar, ensino ele a apreciar café. Vai com a menina num shopping, vai com a menina num parque, saia do ambiente da academia, conheça melhor a menina. E eles começam a perceber, caramba, eu tenho esse poder. E aí entra talvez a maior barreira que eles têm que enfrentar, que é a parte mais importante, que é a mudança cultural. E aqui começa a doer, tá? Porque o que acontece? Quando eles percebem que eles não querem mais ser heterotops, eles percebem uma coisa muito dolorida. E aqui que eu acho que a gente tem que ter compaixão por eles, porque eles vão ter que abrir mão da cultura deles. Tá? Então imagine se um dia alguém chega pra mim e fala assim, olha, as viagens pra Lua são todas... Vamos supor que um dia alguém comprove que é uma fraude. A gente sabe que não é, eu super acredito não é questão de acreditar, eu vejo que a viagem pra Lua é um fato. Mas vamos supor que um dia conseguem comprovar. Eu vou ter que rever tudo que eu sei até hoje. É foda quando a gente tem que mudar de cultura. Imagina que alguém fala assim, a partir de agora a profissão de advogado tá proibida. Deixa de ser advogado. Ou não pode mais ser psicólogo. Comprovar que a psicologia é tudo uma fraude. Porra, tudo que eu acredito, então se coloque no lugar deles, tá? Tenhamos empatia. Então o que ele percebe? Para deixar de ser heterotop, ele vai ter que deixar de conviver em ambientes heterotops e com amigos heterotops. Então é uma mudança cultural. Então ele vai ter que buscar novos ambientes, novas academias, novas amizades, ou seja, o cara vai ter que jogar no lixo tudo que ele é e começar do zero. Então é uma transição lenta. E vamos por cada 10 heterotops que eu atendo, 2 conseguem sair dessa cultura. Os outros 8, 4 deles conseguem suavizar um pouco, os outros 4 realmente não tem solução. O que acontece? Eles me procuram ocasionalmente, a cada 3, 4 meses. Edu, entrei no novo relacionamento, aconteceu de volta. Fator troféu, buceta rosa, possessividade. Eles vêm, se regulam e se afastam. Porque também eles têm dificuldade de aceitar assim, não, eu não posso fazer terapia, consultoria por mais de um mês, tá louco? Ainda assim, alguns são muito resistentes, mas os que se convertem conseguem dar uma suavizada muito legal. Aí eles começam a conhecer novas garotas, usam menos o Instagram e a vida começa a regular, né? E muitos deles também usam uma saída que é um pouco mais... que é um recurso que muita gente usa também, que eu não sou nem contra, contanto que não magoe ninguém, que é o seguinte: para se salvar, eles também começam a sair com outras garotas o quanto antes para poder tirar a garota troféu lá da cabeça. Eles perguntam, Edu, isso é certo ou errado? Eu falei, cara, depende. Você pode usar um relacionamento rebote. Eu tenho aqui um episódio sobre relacionamento rebote, só procurar aí na descrição, em que diz assim, tá tudo bem você usar um rebote para se recuperar, né? Quanto a isso, não tem problema nenhum, contanto que você não iluda essa pessoa e faça love bomb. Então você tem que falar, olha, eu não tô buscando um relacionamento sério agora, pra mim ainda é casual, eu quero te conhecer. Pode ser que vire um romance? Pode ser, mas por enquanto eu quero ir devagar. Então você deixa muito claro que você tá num momento de mais curtição, tá mais de boa. O que você não pode é magoar ninguém. Se você for honesto, tá tudo bem. Eu realmente recomendo. Tem relações rebotes que dão certo. O que não dá certo é você magoar a pessoa. A pessoa tá querendo um namoro com você e você fica de, vamos ver, que é o famoso enrolar, o sabonetear, tá? Então, gente, o meu papel aqui é exclusivamente atender o heterotop e colocar ele num lugar mais seguro, que é o que ensina o meu curso, que é o que ensina a minha consultoria, tá? E se esse episódio fez sentido para você, procure minha consultoria, o link tá aí na descrição desse episódio, e lembrando do cupom do heterotop com 10% de desconto só hoje, tá bom? Ou essa semana, agora eu não lembro. Vou rever ele, mas eu deixo na descrição a instrução certinho, tá bom? E galera, muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima semana. Beijos!